Entre os meus objetivos de leitura para 2025 estava ler romances arturianos. Eu queria conhecer mais sobre as origens da história do rei Arthur. E eu decidi começar isso lendo História dos Reis da Bretanha, de Geoffrey Monmouth, que foi um dos livros que contribuiu muito para a criação desse mito que é o rei Arthur na literatura. Essa é a vinheta! O Geoffrey Monmouth foi um monge católico do país de Gales que viveu no período onde a Bretanha estava dominada pelos normandos. A Normandia, para quem não se lembra, é uma região ali do norte da França. Ele foi, então, o autor do História dos Reis da Bretanha, um livro que é pseudo-histórico, ou seja, os eventos que ele está contando aqui são lendas e mitos, não são eventos históricos de fato. Não existe comprovação de que essas coisas realmente existiram. É um livro que vai contar, então, um conjunto de lendas existentes na época no país de Gales, como se fossem fatos históricos. Para tentar nos convencer de que essa é uma história verdadeira, ele vai nos dizer que tirou tudo isso de um livro escrito em britânico antigo, o que hoje em dia se sabe que não é verdade. É interessante que ele vai começar esse livro falando sobre Enéas. Enéas, lá da Guerra de Troia, que é o personagem protagonista da Eneida. Nós temos muitos vídeos sobre ele aqui no canal. E ele vai nos contar que Enéas, após se estabelecer ali na Península Itálica, deixou sua geração e ele teve um bisneto chamado Brutus. O Brutus então cometeu um determinado crime e por isso ele foi banido ali dessa região onde viria a ser Roma. Ele foi banido e foi então para Grécia. Lá na Grécia ele vai se reunir com outros descendentes de troianos. E aí vai ter toda uma guerra, toda uma situação política com o rei da Grécia. E então ele vai reunir esses descendentes de troianos em um barco e vai partir dali em busca de uma nova terra. Uma terra onde ele irá construir a nova Troia. A deusa Diana então vai orientar o Enéas até que ele chegue na Bretanha, a ilha onde hoje existe Inglaterra, País de Gales e Escócia. Segundo ele, essa ilha seria então habitada apenas por gigantes, não havia nenhum humano que morasse ali. Ele vai então derrotar esses gigantes e fundar a sua nova Troia no local onde hoje está Londres. Seguinte a isso, vamos então acompanhar toda a descendência de Brutus que vai governar a Bretanha. Inclusive, nos primeiros capítulos do livro, chama a atenção a história do rei Leir, que vai futuramente inspirar a peça Rei Lear, de Shakespeare. Esse rei divide o território entre duas das suas 3 filhas. Os maridos dessas filhas vão então tomar o território dele e ele vai precisar reconquistar a Bretanha. Nós vamos ler muitas coisas sobre essa linhagem até que nós chegamos no Cassivellaunus, que é o governante no momento em que Júlio César invade a Bretanha. Nós já falamos sobre a invasão da Bretanha pelos romanos lá no vídeo sobre comentários da Guerra da Gália. Em comentários da Guerra da Gália, nós vimos essa invasão da perspectiva dos romanos, que viam os habitantes daquela região, os celtas, como bárbaros, como pessoas inferiores. Aqui então nós temos algo que é como a visão dos bretãos sobre essa invasão. E eles não vão, claro, se colocar nesse lugar de inferioridade. Pelo contrário, eles vão se colocar num lugar de certa igualdade com os romanos, porque eles, assim como os romanos, seriam descendentes de troianos. Então esses dois povos estariam em pé de igualdade. E aí, mesmo com esse domínio dos romanos, ele vai continuar nos contando as histórias dos governantes bretãos que permaneciam tendo certo poder ali dentro da ilha.
até o momento em que o Império Romano já não dava mais conta de garantir a segurança da Bretanha. Então os romanos vão se retirar e deixar, digamos assim, esse território desprotegido. Então, após essa retirada dos romanos, os saxãos vão começar a fazer certas alianças para proteger a ilha e acaba que eles vão aos poucos dominar essa ilha. E aqui uma questão que é muito forte nessa história é de que os bretões seriam cristãos e os saxões seriam pagãos. Então aqui nós temos algo muito relacionado ao cristianismo representando algo de civilizado e ao paganismo representando algo de, digamos que, inferior dentro dessa narrativa. E é nessa parte do livro que nós somos apresentados a um personagem muito importante das histórias arturianas, que é o mago Merlin. Ele é tão importante que todo o capítulo 7 desse livro é uma narração de profecias feitas por Merlin. Merlin ele é uma mistura de engenheiro com curandeiro e profeta, ele é muito poderoso. Merlin, então, ele vai ajudar o Uther Pendragon a tomar de volta para os bretões territórios que estavam sob o domínio dos saxões. Mas é o filho de Uther, que é o rei Arthur, quem vai de fato terminar de derrotar esses saxões e tomar todo o território da Bretanha. E após essa, digamos que, retomada da Bretanha, nós vamos acompanhar a expansão dos domínios de Arthur pelo norte da Europa e a forma como ele também vai criar diversas alianças com vários reis de várias partes do continente europeu. Ele também vai travar guerra contra os romanos, ele vai lutar contra um gigante, e esse vai ser, digamos, um período ápice da civilização bretã. E essa é uma das partes mais memoráveis e épicas da história, porque é como se tudo o que nós lemos até aqui, desde o primeiro capítulo, culminasse nessa figura do rei Arthur. Nesse ponto, então, a história vai florescer e os bretões vão atingir o máximo de sua cultura, onde os homens são cavaleiros e as mulheres são damas e todos são exemplos de grande virtude. Então, essa figura do rei Arthur e de seus cavaleiros, eles são tão virtuosos e gloriosos que eles se tornam figuras muito presentes na literatura posterior a esse livro. Vão se escrever muitas histórias relacionadas a essas figuras, porque esse período virou um sinônimo de grande virtude, e as pessoas então iam querer ser como os cavaleiros do rei Arthur. Lembrando aqui que o rei Arthur é uma figura literária, ele existe dentro dessa obra da literatura, não existem indícios de que ele tenha existido de verdade. Que apesar de essa obra ter influenciado a literatura posterior, muitas das coisas que são características que nós conhecemos na cultura popular sobre esse rei foram inventadas na literatura posterior, vieram depois. Nesse livro aqui ainda algumas coisas não existem. Após então a morte do rei Arthur, os saxões voltam a dominar a Bretanha e os anglos e saxões são os povos que vão futuramente formar os ingleses. Os descendentes dos bretões vão passar a ser chamados de galeses e darão origem ao país de Gales. Ou seja, aqui dentro dessa história ele está também criando uma narrativa de surgimento do país de Gales. Uma coisa interessante é que, principalmente nos primeiros capítulos do livro, ele vai criar paralelos entre a história da Bretanha e eventos que estavam acontecendo na Bíblia. Por exemplo, determinado rei da Bretanha existiu ao mesmo tempo que o rei Davi, que o rei Salomão lá na Bíblia. Vai sempre fazer essa associação. Isso é muito interessante porque aqui nesse livro ele está criando algo como que uma identidade cultural desses povos.
onde ele vai misturar características dos povos germânicos com características do cristianismo e muitas coisas vindas do Império Romano. Então a fusão dessas culturas vai levar à formação de uma identidade da Europa medieval. E essa obra escrita no século XII vai repercutir muito, ao passo que no século XV existiam ainda pessoas que acreditavam que essa história fosse verdade. Só depois foram percebendo que isso aqui era um mito, era uma história apenas literária. Mas é uma obra muito importante para compor o imaginário popular, para compor a identidade dos povos e várias figuras da literatura e narrativas que são famosas hoje. Então eu acho que, apesar de não ser uma das leituras mais fáceis, vale muito a pena a leitura de História dos Reis da Bretanha. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários próximos livros que gostariam que eu lesse, se vocês... qual foi a visão que vocês tiveram sobre esse livro. E claro, se você gostou do vídeo, peço que deixe seu like aqui embaixo e não esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos conteúdos, certo?